Convido você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Epístola de Tiago, capítulo 2. Cadê um jovem aqui? Reu, faz um favor para mim. Vira isso aqui mais para cá, você não vai derrubar minhas folhas, por favor. Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o 13. Diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que, na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre, com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está o lugar apropriado para o Senhor. Mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês, não são eles os que os arrastam para os tribunais, não são eles os que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça apenas em um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Até aqui o nosso texto dessa noite. O Senhor nos abençoe. Há poucos dias aconteceu a posse do Donald Trump. Os noticiários do mundo inteiro estavam lá na capa. Donald Trump assume o seu segundo mandato. E naquele dia, era um dia muito especial, porque era o dia do Martin Luther King. Lá tem um feriado, nos Estados Unidos, um dia de Martin Luther King. O pastor que lutou contra o preconceito, lutou contra a discriminação, lutou para unir as pessoas. Em frente ao memorial de Abraham Lincoln, em Washington, no dia 28 de agosto de 1963, ele dá aquele famoso discurso, eu tenho um sonho. O começo do discurso começa assim, estou feliz em unir-me a vocês no dia que entrará para a história, como a maior demonstração pela liberdade na história da nossa nação. 100 anos atrás, um grande americano, em cuja simbólica sombra assinou a proclamação de emancipação. Esse importante decreto veio como um grande farol de esperança para milhões de escravos negros queimados na chama da injustiça. Ele veio como uma alvorada para terminar a longa noite de seus cativeiros. 100 anos depois se passaram, porém o negro ainda não é livre. 100 anos depois, a vida do negro ainda é tristemente invalidada pelas algemas da segregação e as correntes da discriminação. 100 anos depois, o negro vive em uma solitária ilha de pobreza, em meio a um vasto oceano de prosperidade material. 100 anos depois, o negro ainda adoece em cantos da sociedade americana e se encontra exilado em sua própria terra. E hoje viemos aqui para expor essa condição vergonhosa publicamente. E lá para o final do texto, da sua palestra, do seu ensaio sobre Eu Tenho um Sonho, ele diz, eu tenho um sonho que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos
e os filhos dos donos de escravos poderão se juntar junto à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que um dia, até mesmo o estado do Mississippi, um estado deserto que transpira o calor da injustiça e opressão, se transformará em um oásis da liberdade e justiça. Eu tenho um sonho que minhas 4 pequenas crianças viverão um dia em uma nação onde não serão julgadas pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje, eu tenho um sonho que um dia o Alabama, com seus racistas, cruéis, com seu governo de cujos lábios gotejam palavras de intervenção e negação, um dia lá mesmo no Alabama, meninos negros e meninas negras poderão unir as mãos com meninos brancos e meninas brancas como irmãos e irmãs. O texto da nossa noite fala sobre discriminação. Fala sobre preconceito e favoritismo. Olha comigo para o texto. Tiago diz, meu irmão, se você é crente no Senhor Jesus, se você ama Jesus, se você nasceu de novo, você não pode discriminar o outro. E ele diz, imagine, entra na igreja de vocês um homem bem vestido, roupa fina, hoje a gente chama de marca, roupa fina, com anel de ouro no dedo. E todo mundo fica olhando aquele anel. Mas tem outro personagem nessa história, entra um pobre, fedido, mal vestido. E vocês disserem ao rico, Senhor, Senhor, aqui está o banco que eu preparei para o Senhor. Está aqui um lugar de honra para você. E disseram ao pobre, você vai lá para o final da igreja, fica em pé, ou fica abaixo dos meus pés. Porque você não tem valor, você não vale nada, você não é ninguém. Você tem pouca importância. Tiago diz, meus irmãos, olha o versículo 4. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Olha que interessante, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, Tiago está trabalhando a discriminação. Algo tão atual, algo tão vivo. Martin Luther King proferiu esse discurso, eu tenho um sonho, há 62 anos atrás. Muita coisa mudou. Direitos, o próprio presidente dos Estados Unidos, o Obama, era um homem negro, mas as pessoas ainda continuam na pobreza, na miséria, na discriminação e muitas pessoas sendo favorecidas. Como eles julgavam errado as pessoas? O versículo 4 diz, julgavam com critérios errados. Olhando a roupa, olhando o que tinha no dedo, olhando se tinha um colar, olhando se tinha diamante, ouro, pedras preciosas. É assim que eles julgavam as pessoas, não pelo caráter, mas como ela se veste. No mundo em que vivemos, as pessoas são julgadas pela cor da pele, pela textura do cabelo, pela nacionalidade, pela região do país, norte, sul, leste, oeste. As pessoas são tratadas não pela conduta do seu caráter, não por quem elas são, mas por coisas, por julgamentos e critérios errados. Eu lembro que eu reuni os jovens da Paulistana para bater um bate-papo sobre racismo. E eu era meio crítico, sabe? Eu falava, não, esse negócio aí é exagero. E tinha 2 meninas negras. E elas contaram um pouquinho. Falaram, a gente vai contar umas coisas aqui para vocês, mas isso não é nada. É comum, é rotineiro o preconceito. E ela, de uma família, tem uma certa condição, foi visitar uma amiga que tinha uma certa condição. Um prédio bonito, chique. E ela não estava mal vestida, ela foi lá visitar a amiga. Quando chegou lá, o porteiro disse o seguinte, você tem que entrar pelo lugar dos funcionários. Você não pode pegar o elevador principal. Você vai trabalhar na casa XYZ, não é? Não, vim visitar minha amiga. As pessoas são julgadas, tratadas pela cor da pele. Xingadas de coisas terríveis. Diminuídas. Tratadas como não ser humano, ou como um ser humano de categoria menor. E os ricos e os brancos, ou aqueles que a gente dá muito valor, esse aqui merece honra. Tiago não está falando sobre preconceito racial aqui. Tiago está falando sobre um preconceito de pobreza e riqueza social. Isso começa na escola, não sei se na escola de hoje está igual. No meu tempo, as pessoas eram julgadas não pela camisa, pelo tênis. Estava na moda o Oakley. Os meninos ainda usam Oakley por aí? Então quem tinha Oakley ficava com todas as meninas. Quem tinha Oakley era o playboy, era o
cara da escola. E eu tinha o meu tênis de R$30. Eu não lembro o nome dele, tinha um W. Era um tênis muito feio, muito feio. A pessoa era julgada pela profissão do pai. Meu pai, eu tinha vergonha de falar qual era a profissão do meu pai. Meu pai sempre ganhou muito pouco. Na minha juventude ele ganhou um pouquinho mais. Ah, seu pai trabalha com o quê? Desconversado. A gente é julgado, irmãos, desde cedo, pela roupa que veste, pela casa que tem, pelo carro que tem, pela cor da pele, pela classe social. Você já deve ter passado por algo parecido, seja em condição financeira, seja pela cor da pele. As pessoas rejeitam umas às outras, discriminam. Olha o versículo 6. Vocês desprezam o pobre. O que é desprezar? O que é ser desprezado se não dizer você não vale nada? Você não tem valor, você tem pouco valor, sem importância, sem utilidade, inútil. Eu tenho nojo de você, não quero ser atendido por você. Tem outra pessoa para me atender? Eu sofri, irmãos, com preconceito sobre a pobreza, sobre a vida humilde, sobre a camisa que eu tinha, sobre o tênis que eu tinha, sobre o que eu tinha para comer em casa. Mas outras pessoas são julgadas por várias outras questões e situações. Tem uma que quase todos nós já vivemos. Você já foi para o hospital e quer um bom atendimento porque você paga imposto e você fica lá 7 horas, 8 horas. Já experimentou isso? Eu já. Eu lembro quando teve o Covid, eu fiquei quase 12 horas para fazer um exame. Eu me senti um nada, eu me senti um nada. Não valho nada. Não tenho valor nenhum. Estou largado nesse hospital aqui. Como é triste o desprezo, a rejeição. Dizer, você não tem valor nenhum. Já pensou na igreja de Tiago? Rico, honra, você é muito importante para nós. Pobre, você não vale nada. Talvez o que estava sobre essas pessoas eram duas coisas. Primeiro, essas pessoas olhavam para os pobres de cima para baixo e diziam, eu sou muito bom, eu sou muito importante, eu tenho pedigree, eu sou esperto, eu fiz faculdade, eu sei falar português correto, eu tenho condições, eu sou um ser humano diferente, eu sou um ser humano de primeira categoria. Você pobre é um ser humano, você não é quase um ser humano, você é um ser humano menor, um ser humano com menos valor do que eu. Talvez a turma de Tiago tinha esse pensamento. Mas eu acho que pode ter outra coisa acontecendo aí. Porque olha comigo o texto, lá no versículo 6. Perdão, versículo 5. Ouçam, meus amados irmãos, Deus nos escolheu os pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino, mas vocês desprezam o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Opa! Os ricos estão oprimindo o pessoal da igreja, não é? Logo, quem é da igreja, a maioria é pobre. Os pobres estão desprezando os pobres. Os ricos, ou melhor, a cultura da época dizia, se você é cristão, você não vai vender nem comprar. Muitos cristãos eram pobres. Então os pobres olhavam para os pobres e desprezavam os pobres. O que eu acho que está acontecendo aqui, segundo motivo, além do orgulho, além dessa altivez, dessa prepotência de se sentir superior, é o desejo de ser aprovado. Nós estamos numa sociedade que os filósofos e teólogos chamam de sociedade do self, sociedade do eu, sociedade do reconhecimento. Deixa eu explicar para você. Antigamente, a sua identidade era a sua família. Seu pai era sapateiro, você era sapateiro, e a moral da sua família era a sua moral. Isso foi para a religião é a nossa identidade e a nossa moral. Depois isso foi para os nossos desejos, pós-modernidade. Você é os seus desejos. Você é o que você sente. Mas tem algo surgindo que eu sou o que sou reconhecido. Eu sou o que me notam. Eu sou o que dizem sobre mim. É isso que está acontecendo para mim na igreja de Tiago. Se eu receber bem um homem rico e com o anel no dedo, ele vai dizer, eu tenho importância, eu tenho valor, eu sou alguém. E eu vou me sentir bem, e eu vou me sentir alguém rico por dentro. Entendeu?
a sociedade da aprovação. Lá em casa, a gente gosta de assistir série, filmes e tudo mais. E a Simone colocou numa série coreana meio maluca lá. A série coreana é sobre influencers competindo um com os outros. Então tem TikToker e YouTubers. E você vai competir com várias pessoas. E eu achei muito interessante que na primeira atividade você tinha que buscar a curtida dos amigos que estão ao redor ali, dos outros YouTubers. Ou curte aqui, me curte. Ou você pode não curtir. Tinha uma menina que tinha 27 milhões de seguidores. 27 milhões. E ela começou a receber, não gosto de você, rejeito, não curto. Ela começou a chorar. O que eu fiz? O que está acontecendo? Ela tem uma luta com a identidade, com uma questão de ser amada, percebida, reconhecida, muito grande. Pois eu e você temos o mesmo problema. Às vezes não é só o orgulho de se sentir grande, mas de ser aprovado pelo olho do outro, pelo olhar do outro. Aí você compra uma camisa cara, não porque é boa, mas para o outro olhar para você. Às vezes você compra uma pirata, para que o outro te aprove. Vivemos vidas farsantes, vidas inventadas, para que as pessoas nos aprovem. Favorecimento, julgamento errado. O texto também nos diz que havia favoritismo. Tem igreja onde os pastores privilegiam os políticos. Venham aqui na frente, meus políticos de estimação, eu amo vocês. Tem gente que tem um favorecimento para pregadores e cantores. Mas, não sei se você viu, tem igreja do assento premium, o assento VIP na igreja. Viu isso aí? Uma igreja neopentecostal disse o seguinte: nós temos os membros normais e nós temos os VIPs. E tem o banheiro VIP. Em vez de você ir no banheiro normal, tem o banheiro VIP. Em vez de você ir no cafezinho tranquilinho com a coxinha e o pastel, você tem um café VIP. As igrejas estão se tornando tudo isso. Mas eu achei muito lindo que o Luciano Camargo, irmão do Zezé de Camargo, falou a entrevista dele no Bial. O Bial perguntou para o pastor do Luciano Camargo, que é membro da igreja presbiteriana de Alphaville. E o Bial disse o seguinte para o pastor: pastor, não é desafiador pastorear um astro pop? Em querer usar a fama dele, em querer usar ele para o seu interesse da sua igreja? E o pastor, muito sábio, ele disse: Bial, nós temos um princípio na nossa fé: somente a Deus a glória. Na nossa igreja o único astro é Jesus. Ele é o único Senhor. O Luciano é um irmão em Jesus Cristo, com seus dons. É esse tipo de igreja que Tiago está buscando, uma igreja que não há diferença, que não há categoria, que não há maior e menor. Todos somos irmãos em Cristo, lavados pelo sangue do Cordeiro. Somos irmãos e irmãs, que tem cor da pele diferente, cabelo diferente, condição social diferente, que fala diferente, mas somos os filhos de Deus, amados por Deus, iguais. Por isso, a primeira coisa que Tiago fala para combater o preconceito está no versículo 1. Meus irmãos, como crentes, como homens de Deus, mulheres de Deus, alguém que foi nascido de novo, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não faça diferença entre as pessoas. O primeiro ponto nosso, irmãos, é que a discriminação é incompatível com o Evangelho de Jesus. Se você é crente, há o preconceito, a discriminação é incompatível com a fé. Por quê? Porque Tiago não responde. Tiago é um livro difícil, irmãos. Tiago é bem difícil de interpretar. Ele lança a verdade e sai correndo. E fala: se vira aí. Então nós vamos olhar para a teologia bíblica hoje. Por que alguém que crê no Evangelho não vive de forma a discriminar as pessoas? Eu quero te lembrar a história que está lá em Gálatas. Você conhece, a gente contou aqui várias vezes. Pedro está comendo com os irmãos gentios, os pecadores, os impuros. Ele está comendo lá, está na mesa, está rindo.
Aí chega a turma dos fariseus, da circuncisão. Chega a elite da igreja. Chega os doutores da igreja. O que o Pedro faz? Sai dos impuros e vai para os puros. Discriminação, favoritismo, preconceito. Pedro está com medo do que os outros vão dizer sobre ele. Paulo chega para Pedro e repreende Pedro. E ele não diz assim: Pedro, você é um preconceituoso. Ele podia falar isso. Paulo diz: Pedro, você se esqueceu do evangelho. Você se esqueceu de duas coisas. Primeiro, você é um baita de um pecador. Você não é melhor do que ninguém. Você está em miséria tão profunda quanto os gentios. Você está falido nos seus pecados. Você, meu irmão, sem Cristo, não vale um vintém. Está manchado pela culpa do pecado. É um trapo de imundícia. Como você vai se sentir superior a alguém se você é um pecador? Te coloca de joelhos. Fala: meu Deus, tem misericórdia de mim, ser propício por mim. Olha para mim, Deus. Ao mesmo tempo, o Evangelho diz: mas você é mais amado do que você imagina. Você não... Vixe, pecador, miserável, mas Deus te ama, Pedrão. Por que você está preocupado do que os outros vão falar, se seu corte de cabelo é maneiro, se a sua camisa é cara, se você é pobre ou rico? Pedro, Deus te ama. Não fica preocupado com isso, não. O Evangelho equilibra a nossa identidade, quem nós somos. Eu não sou minha condição social. Eu sou amado por Deus e um pecador redimido. A discriminação é incompatível com o Evangelho de Jesus. Então, meu irmão, se você tem problema com preconceito, se você sai da sua boca que você é maior do que alguém, mais intelectualizado que alguém, que você se sente, né, assim, alguém mais importante. A discriminação é incompatível com o Evangelho de Jesus. E Tiago, então, ele coloca para nós vários outros argumentos, e a gente vai ver isso rápido. Bem rápido. O segundo argumento é a tolice de discriminar as pessoas. Olha o versículo 5. Ele usa teologia bíblica, ele usa a questão da vida prática, o reino e escatologia. Você vai ver tudo isso hoje. E a lei de Deus também. Vamos lá. Versículo 5. Ouçam, meus amados irmãos. Carinhoso, né? Deus não escolheu os pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Se você é muito ligado a ideologias sociais, você vai olhar para esse texto e dizer o seguinte: Deus salva os pobres. Deus faz discriminação, Ele faz acepção de pessoas. Não é isso que Tiago está dizendo. Tiago não está falando todo pobre será salvo. Deus ama o pobre mais do que o rico. Não é isso. Mas Deus está falando o seguinte, duas coisas também, de novo. Desde o sermão passado eu estou dando duas coisas, né? Primeira coisa. Um rico, ele diz: eu construí o que eu tenho. Eu fiz pelo meu esforço, pela minha capacidade, pela minha faculdade, pelo meu trabalho. O homem rico e de classe social média, ele tem dificuldade de se ver como alguém que vai receber alguma coisa, que merece, que aceita presente de graça. O pobre diz: eu preciso, me ajuda, me socorre. O pobre, ele aceita com mais facilidade a misericórdia de Deus. É isso que Tiago está dizendo para nós. Se você é cristão, você acredita que você é salvo pela graça. Mas se você é alguém que luta com a riqueza e com os tesouros, você vai dizer: se eu obedecer a Deus, eu vou ter uma vida boa. Se eu for alguém honesto e trabalhador, eu vou conquistar tudo o que eu quero. O pobre reconhece que precisa e necessita de Deus para tudo, para ser salvo. Ele se vê em miséria, ele se vê necessitado. Ele diz: eu preciso de salvação. Segundo ponto, quando o Tiago diz ricos em fé, meu irmão, quem é pobre ora mais, de modo geral. Isso não é uma verdade absoluta.
Quem é pobre ora mais. Eu lembro, quando não tinha mistura em casa, e eu com 5 anos de idade, 6, 8 anos, eu lembro disso, de agachar e chorar e falar, oh Deus, traz uma mistura hoje para casa. O que vinha? Vinha um irmãozinho da igreja com mistura. Vinha minha tia, que trabalha na Volkswagen, com o carro cheio de compras. Deus me ouvia. Eu falava, nossa, todo mundo tem uma bicicleta. Pai, me dá uma bicicleta. E eu orava, Senhor, me dá uma bicicleta, me dá uma bicicleta. Mas eu tinha a bicicleta mais bonita do bairro. Cromada. Batia a luz assim, ó, cegava todo mundo. Era um espetáculo. Meu irmão, eu orava constantemente. Já criança, Deus me ajuda. Abençoa meu pai, abençoa minha mãe. Senhor, nos abençoa. Hoje eu oro também, tenho uma condição melhor. Mas sabe o que vem na minha cabeça? Eu falo para Simone, vamos planejar, daqui a 3 meses eu posso comprar isso. Porque eu já tenho dinheiro. Eu falo, daqui a 3 meses eu consigo comprar o que eu queria. Se eu juntar 6 meses, eu comprar algo mais caro. Porque eu já tenho dinheiro. Mas eu tenho que lembrar que mesmo agora eu tendo condições, Deus é que me sustenta. Eu preciso orar, continuar orando, falando, Senhor, me dá força para trabalhar. Senhor, obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pela bicicleta cromada. Agora eu oro por outras coisas. Está entendendo? Porque os pobres são ricos. Porque para eles é o reino. Porque eles aceitam de graça a graça de Deus. Eles aceitam a graça de Deus com mais facilidade. E porque eles dependem mais de Deus e oram muito mais. Mas talvez você tenha dificuldade de se ver pobre, de se ver miserável, de se ver dependente da graça. Eu gosto muito da carta do século XVIII da Duquesa de Buckingham, enviada à Duquesa Metodista de Huntington. A carta diz assim: agradeço a vossa senhoria pela informação relativa aos pregadores metodistas. Suas doutrinas são repulsivas e fortemente cingidas de impertinência e desrespeito em relação aos seus superiores, estimulando constantemente a nivelar todos os graus e eliminar as distinções. É monstruoso que digam que eu tenho o coração tão pecador quanto os desgraçados comuns que rastejam pela terra. A duquesa está na realeza e ela diz: é monstruoso que digam que eu tenho um coração tão pecador quanto os desgraçados comuns que rastejam pela terra. Tiago combate esse tipo de coração. Tiago combate esse tipo de pensamento. O que mais Tiago diz para nós? Acompanha comigo aí o versículo 6 e 7. Mas vocês têm desprezado o pobre, não são os ricos que oprimem vocês. Tiago olha agora para a prática. Na prática da vida, quem despreza você? Quem tem mais condição, quem se acha mais intelectual, quem é mais desenvolvido, mais culto, mais bem vestido. Na prática, eles desprezam mais vocês. Embora tenha crescido os pobres chatos, né? Os pobres orgulhosos. Tiago não está trabalhando com tipos de pessoas, mas com o nosso coração. Tiago diz, não são eles os ricos que levam vocês para os tribunais. É muito prático. Olha o versículo 7. Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado. Eles não difamam Jesus. Eles não dizem que a sua fé não vale nada. Eles não dizem que eles são seculares, inteligentes e vocês são alienados. Não é isso que eles dizem? Que eles são cultos e nós somos os alienados, sem cultura, sem conhecimento? E você dá valor para eles. Talvez uma aplicação aqui seja a seguinte: tem pessoas que nós valorizamos tanto, mas ela blasfema o nome de Jesus. Ela menospreza o nome por quem você luta. E você continua dizendo, ai meu ídolo, ai tão importante para mim. Cuidado. De novo, são várias lições rápidas de por que o crente não deve discriminar o próximo. Olha o versículo 8 a 9. Se vocês de fato obedecem à lei do reino, o resumo da lei, a coroa da lei,
encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo o pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, tropeça em todos os outros. Descumpre toda a lei, quebra toda a lei. Tiago é muito inteligente. Tiago pega o resumo da lei, que é amar a Deus, e ele não fala disso, e amar o próximo. Ele pega o resumo da lei e diz: se você cumprir, ame o seu próximo como a você mesmo, você vai estar agindo corretamente. Agora, se você agir com parcialidade, você vai estar em transgressão e pecado. E depois Tiago faz um negócio que me deixa eu tremendo de temor e tremor mesmo. Tiago diz: se você não adultera, mas faz julgamento, deixa o outro morrer de fome, comete outro pecado, você descumpre todos os mandamentos. Não sei você, mas eu fico com pavor aqui. Falei, agora? Tiago, ele pega a segunda tábua da lei, a primeira é, lá de Moisés: ame a Deus, só a Ele prestará culto, só a Ele você vai adorar e tudo mais. Na segunda tábua da lei, não cobice, não roube, não mate e tudo mais. Tiago pega o seguinte: se você diz, pois aquele que disse não adulterarás também disse não matarás. Se você comete adultério, não comete adultério, mas assassinato, e assassinato segundo Jesus é o quê? Olhar com ira para o teu irmão, você matou ele, você descumpre toda a lei. Tiago é um livro, é uma epístola sobre o cristianismo prático, a lei prática, a lei vivida para nós. E o último argumento de Tiago, a escatologia de Tiago. Olha comigo o versículo 12 e 13. Um último comentário só do último ponto. Talvez Tiago esteja dizendo o seguinte: talvez vocês estão escutando isso e dizendo o seguinte: pastor, isso é tão pouca coisa, isso não é nada demais, isso não é adultério, isso não é assassinato. É só um favorecimento, é só honrando a quem honra. Estamos honrando aqui alguém importante. Tiago diz: não, vocês estão pecando, vocês são transgressores, vocês estão descumprindo toda a lei. Vamos para a escatologia, 12 e 13. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. A lei que foi implantada no coração de vocês. A lei que faz vocês viverem vidas misericordiosas. Versículo 13. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. Você que trata o pobre, você que trata qualquer pessoa com discriminação, com juízos errados, Deus também vai te tratar assim. Você que não tem misericórdia de quem merece misericórdia, Deus diz: eu não vou ter misericórdia de você no dia do julgamento. Pastor, quer dizer que a salvação é pelas obras e se eu não tratar bem as pessoas eu vou para o inferno? Não. Tiago está dizendo o seguinte, versículo 1: se você é um crente verdadeiro, você vai viver de modo misericordioso. Você vai estender a mão. Você vai olhar no olho, você não vai olhar de baixo para cima, você vai olhar olho no olho com carinho e amor. Você não vai se sentir superior, você vai ser humilde. Mas quem não nasceu de novo, quem não tem a lei dentro do coração e vai tratar as pessoas sem misericórdia, justiça de Deus mesmo, Deus pesa a mão lá, vai ser tratado sem misericórdia. Deus vai ser um juiz implacável. Implacável. Eu já ouvi de cristãos dizendo: pastor, esse não merece. Esse não merece. Ele não, ela não. A gente precisa entender o que é misericórdia. Jesus conta uma parábola, que é a parábola do servo incompassivo. Lembram da parábola? Tinha um senhor muito rico, e um homem devia para ele muito dinheiro. E o servo disse para o
E o Senhor disse para o seu servo: eu te perdoo, vai para casa. E ele saiu alegre, minha dívida foi perdoada. Esse servo encontra alguém devendo para ele um trocado. Ele devia muito, foi perdoado. Agora alguém deve para ele um trocadinho. O que ele faz? Gruda esse homem no pescoço e diz: me paga, ou eu vou te levar para a cadeia, eu vou tomar os seus filhos. Jesus diz o seguinte: ele perdoa esse servo menor, e esse que não teve misericórdia é colocado na prisão, para morrer na prisão. Aqueles que não exercem misericórdia serão tratados sem misericórdia. Qual é o nosso coração? É um coração alcançado pela graça, humilde, ou um coração orgulhoso? Ou um coração invejoso, um coração de julgo, incorretos, de julgos constantes? Sabe aquela pessoa que não gosta de ver o outro feliz? Sempre ter defeito no lar vizinho, sempre ter defeito no crente da esquina, do banco da frente, do lado. A vida da pessoa é essa, de crítica, de dizer, também está sofrendo porque também é pecador e está assim, assado. Não tem misericórdia, não ora, não fala: Deus, quebra esse coração, salva essa pessoa, que eu possa ajudar, que eu possa servir. Ela é só um julgador, ela só é uma julgadora. Sem misericórdia, justiça, justiça de Deus. Aconteceu esse acidente, foi justiça. É pecado, pastor. Talvez seja, não sei. Mas não é assim que Deus trabalha. Pessoas que gostam de falar do pecado alheio do outro e vivem sem misericórdia. Mas Tiago, de novo, ele está falando de preconceito. Pessoas que olham para uma pessoa mal vestida, às vezes fedida, e menosprezam, desprezam, sem misericórdia. Um bom teste, talvez, quando eu estava lá em São Paulo com a minha família, em janeiro. Um dia que você for em São Paulo, vamos dar uma caminhada comigo, para a gente ir lá na Cracolândia, dar uma passeadinha. Uma passeadinha. A verdade, irmão, verdadeira, é que a maioria dos lojistas e nós falamos: puxa vida, esse pessoal tem que sair daqui. Esse pessoal só rouba, só gente mal. Puxa vida, podia... E fala coisas terríveis. Podia isso, podia aquilo. Mas o Evangelho de Jesus nos diz para eu me ver nela. Para dizer, eu era desse jeito. Pecador. Dominado pela idolatria, dominado por algo que era o pecado. Ah, mas como é difícil eu me ver como um craqueiro, como homens que estão ali na Cracolândia. Eu lembro de uma vez, o pastor Daniel estava pregando, ele falou como a mãe dele ajudou ele a amar essas pessoas difíceis. Pessoas encrenqueiras mesmo. A mãe dele disse o seguinte: aquele homem também tem uma mãe que chora por ele. Aquele homem também tem uma família que chora por ele. Se você é alguém cheio de justiça própria, que sempre é altivo, Deus não vai ter misericórdia de você. Mas aquele que foi alcançado pelo Evangelho, versículo 1, como crentes no Senhor Jesus glorioso, vocês não vivem assim, porque vocês se veem pecadores e se veem amados. Glória a Deus por isso. Tiago termina com um negócio que eu estudei, li, não entendi. No final, o último versículo, a última parte: a misericórdia triunfa sobre... O que significa isso? Se a gente pudesse, eu queria que eu ouvisse as opiniões dos irmãos, porque que loucura. Os teólogos dizem algumas coisas. Os teólogos dizem o seguinte: você que tem um coração misericordioso, você vai exercer misericórdia, no dia do juízo final, Deus vai ser misericordioso com você. É a lógica. A outra é que a misericórdia, ela é muito maior, que ela tem um valor supremo, que ela é muito mais preciosa, poderosa do que o juízo. A misericórdia vence o preconceito, a misericórdia vence a pobreza, no que se pode vencer, porque a gente não vive numa utopia de crer que tudo vai ser solucionado sem a volta de Cristo. A misericórdia, ela vence o juízo alheio,
a ira alheia, o preconceito alheio, a bondade, o amor para com o outro vence. Isso é maravilhoso. Eu, quando estava lá, quando eu tinha meus 20 anos, tinha um ministério chamado Salva-Vidas. Salva-Vidas. E a gente evangelizava de madrugada, de dia, de noite, parada gay, carnaval, quermesse, show. Uma vez eu entrei numa balada de rock, outra vez eu entrei numa balada que tinha travesti. E fazia evangelização à loucura. E uma vez a gente começou a evangelizar os moradores de rua. E 5 deles falaram para nós: a gente quer ir para a casa de recuperação. E a gente levou eles. A gente levou eles para a igreja. Ixi, para quê? Foi ruim. Não foi a cristã evangélica não, foi outra, tá? Eu ainda não era da cristã evangélica. Foi ruim esse dia. Brigaram com a gente. A gente deu banho neles, eles estavam cheirosinhos. Mas, meu irmão, dos 5, a gente sabe que no vício, de 10 pessoas viciadas, 1 recupera. E pode ter queda a cada 5 e 10 anos. É bem difícil alguém afundada no pecado do vício voltar. Mas um senhorzinho voltou. Ele ficava de cadeira de rodas lá porque não exercitava o pé, fazia as suas necessidades na própria cadeira, fedia muito. E a gente foi acompanhando ele, visitando ele. Ele estava na rua porque estava brigado com os parentes. Ele se reconciliou com os parentes, a misericórdia triunfou. Ele parou de ser um viciado. Ele aceitou Jesus. Ele se recuperou com seus familiares. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tem pessoas na nossa igreja que têm o dom da misericórdia. Você tem facilidade de fazer isso. Transborda de você. Não precisa nem fazer força. Eu preciso forçar, eu preciso, é na marra. Meu irmão, se Deus te chamou para o ministério de misericórdia, viva o ministério da misericórdia. Viva o ministério da misericórdia. Tiago está falando para nós, irmãos, até aqui sobre a fé verdadeira. Tiago está aqui colocando testes da fé verdadeira. Primeiro teste, provações. Se você é crente em Jesus, ama Jesus, você vai olhar para a provação e vai dizer: isso aqui é uma bênção, que vai me fazer parecido com Jesus, que vai fazer eu preservar na fé, que vai me conformar à imagem de Jesus, vou ser mais maduro. Se você é discípulo de Jesus, salvo pela graça, você vai olhar para as tentações e vai fugir das tentações, vai resistir ao diabo, ele vai fugir de você, vai buscar a pureza. Se você é um crente em Jesus, você não vai só ser um ouvinte, você vai ser um praticante. Se você é um discípulo de Jesus, você não vai desprezar o próximo, você não vai ter favoritismo, você não vai ter o nariz empinado, você vai ser alguém humilde. Provações. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A verdade é que para a gente receber, para que recebêssemos a misericórdia de Deus, a bondade dEle, para que a gente recebesse o perdão dEle, uma roupa nova, um anel no dedo, uma festa, ricos. Efésios capítulo 1 diz, né? Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais são de vocês. O juízo caiu sobre o Filho de Deus, inocente. Aquele que era rico, dono de toda a riqueza, se fez pobre, não tinha onde recostar a cabeça. Morreu quase nu numa cruz, abandonado. Para você receber a misericórdia de Deus, a bondade, as bênçãos, a riqueza, a generosidade, novas vestes, o Filho de Deus tomou sobre si todo o juízo, toda a ira, todo o julgamento. Portanto, meus irmãos, como você vai viver de outra forma? Viva, demonstre um cristianismo, o mesmo tipo de misericórdia pelo qual você foi alcançado. Viva de tal forma, ou do mesmo modo pelo qual você foi alcançado, com muita misericórdia, sem julgamentos. Jesus olha para um pecador e diz: vai, e não faz mais isso. Eu te julguei, eu te apontei o dedo, eu te apedrejei, não, mas vai e não peques mais. Cristianismo deve demonstrar o mesmo tipo de misericórdia pelo qual fomos alcançados. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Se você é um crente
em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Amém? Vamos fechar nossos olhos e orar? Senhor Deus e Pai, Tiago é um livro tão prático, tão palpável, tão vivo. É um cristianismo tão autêntico, tão real. E tem nos desafiado. Tem nos desafiado a permanecer firme nas provações, a considerar ela algo alegre, algo que a gente possa nos alegrar. A olhar para as tentações e buscar a pureza, e buscar fugir da aparência do mal. A olhar para a palavra e viver a palavra, não ser só um ouvinte, não vir só à igreja, ser praticante. O Senhor nos desafiou hoje, como crentes no Senhor Jesus, alcançados pela misericórdia de Deus, a viver sem discriminação, sem parcialidade, sem favoritismo. Todos nós lutamos com isso, Pai. Todos, porque somos ainda pecadores. Porque ainda temos a natureza pecaminosa que luta dentro de nós. Mas nós temos um novo homem que se refaz dia após dia. Nós buscamos ainda, Deus, a aprovação do outro, do chefe, do amigo, das pessoas, de um grupo social. E a gente compra roupa, a gente compra carro, a gente muda o jeito de falar para ser aceito, para pertencer, para dizer eu sou importante, eu sou alguém, eu venci. Muitos de nós ainda lutam com uma altivez no coração de se ver melhor, mais santo, mais puro, um ser humano evoluído, um ser humano que não é como os demais pecadores, ou como a duquesa de Hamilton disse, como a ralé dos pecadores. Trata nosso coração, Deus. Trata esse pecado sujo, feio, horrível, nojento em nossos corações. Que a nossa identidade esteja em Ti, no Evangelho. Somos amados e somos pecadores. Somos pecadores e somos amados. Que a misericórdia triunfe sobre o juízo. Eu oro, Pai, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. Amém.